E fala pessoal, tudo bem com vocês? Guedes Trader aqui para trazer mais um vídeo de análise de futebol aí para vocês, tá certo? Já chega deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal você que não é inscrito e ativando as notificações para ser avisado quando eu postar um vídeo aqui no YouTube, tá certo? Esse dia 29 aí, pessoal, separei aí 13 jogos para nós estarmos analisando. Vamos começar às 11 horas da manhã, pessoal, com Giresunspor e Gaziantep, né, pessoal? Campeonato da Turquia aí. Vamos ver aqui a classificação do campeonato. O Gaziantep nesse momento ocupa o meio da tabela, décimo colocado aí, com 20 gols marcados em 14 jogos e 20 gols sofridos também, né? Somando aí 17 pontos na competição, por enquanto que o Giresunspor tem também 14 jogos, 14 gols marcados e 21 gols sofridos, tem 16 pontos, um ponto atrás apenas do Gaziantep, né, pessoal? Vamos ver aqui a questão do desempenho dessas equipes. Nos últimos 5 jogos aí, pessoal, do Giresunspor, são 3 derrotas, uma vitória e um empate. Todos os jogos, pessoal, foram mais de um gol e meio nesses últimos 5 deles. E do Gaziantep, pessoal, também em 4 desses jogos são mais de um gol e meio e apenas um que não saiu 2 gols na partida. No confronto direto, pessoal, todos os jogos dos últimos 5 jogos em que essas equipes se enfrentaram saíram mais de um gol e meio, saíram ambas marcam. Então, meu palpite para esse confronto aqui vai ser over 1,5, tá certo? Vamos agora, pessoal, para Sivasspor e Galatasaray ainda na Turquia, né? Galatasaray aí que é segundo colocado da competição aí com 30 pontos, 2 pontos atrás do líder Fenerbahçe. Tem 25 gols marcados aí em 14 jogos, um ataque muito bom e 11 gols apenas sofridos, né? Já, pessoal, o Sivasspor está abrindo ali a zona de desclassificação para a segunda divisão da Liga da Turquia, né, pessoal? Tem aí 15 gols e 20 gols tomados e 14 pontos somados, vem muito mal aí na competição. Vamos ver aqui o desempenho, né? Só que vem bem, pessoal. O Sivasspor aí nos últimos 5 jogos aí são 5 vitórias, né? Também todos os últimos 5 jogos foram mais de um gol e meio. E o Galatasaray, pessoal, nos últimos 5 jogos aí vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Também, pessoal, veja aí um confronto de gols, né? Vou mais de um gol e meio também para essa partida aqui, tá certo? Vamos agora, pessoal, para o Campeonato Espanhol, a La Liga, né? Teremos aí Girona e Rayo Vallecano às 1 hora da tarde. Vamos ver aqui a classificação do campeonato. O Rayo Vallecano nesse momento aí, pessoal, ocupa a oitava colocação aí com 20 gols feitos em 14 jogos, 16 gols sofridos. Tem 22 pontos na competição, né? Precisa vencer para se aproximar ali do G4. Já o Girona, pessoal, está em 13º colocados aí, 20 gols feitos e 22 gols sofridos, né? São ataques aí que faz mais de um gol por partida e tem apenas 16 pontos, tá certo? Vamos ver o desempenho aqui dessas equipes. Nos últimos 5 jogos aí, pessoal, do Girona são 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Em 4 desses jogos aí saíram mais de um gol e meio, tá certo? Até mais de 2 gols e meio algum deles. E o Rayo Vallecano, pessoal, nos últimos 5 jogos aí são 2 vitórias, 2 derrotas e também um empate. E veja esse confronto, pessoal, também com mais de um gol e meio. Nos últimos 5 jogos em que essas equipes se enfrentaram, estiveram frente a frente ali. Em 4 desses jogos saíram mais de um gol e meio. Over 1,5 também para essa partida, tá certo? Lorient e Montpellier também às 1 hora da tarde, campeonato francês aí, né, pessoal? Lorient aí que vem muito bem na competição, tem aí 26 gols marcados e 21 sofridos em 15 jogos. Tem 28 pontos, precisa vencer para se aproximar ali do G4, né? Já, pessoal, Montpellier tem 24 gols marcados em 15 jogos, um ataque muito bom também. E 29 gols sofridos, toma quase 2 gols por partida. O Montpellier tem 14 pontos aí também. É um jogo que eu vejo com bastante possível chance de sair 2 gols também. Nos últimos 5 jogos do Lorient aí, pessoal, 4 deles saíram mais de um gol e meio, né? Saíram ambas marcas também. E nos jogos do Montpellier, os seus 5 últimos confrontos, todos eles saíram mais de um gol e meio também, tá certo, pessoal? Vou aqui também mais de um gol e meio para esse jogo. Eu acredito que deve bater com bastante facilidade. Vamos para o Campeonato Português, pessoal. Gil Vicente e Santa Clara aí, né? Às 2 horas da tarde. Gil Vicente aí que nesse momento ocupa a 16ª colocação do campeonato. Está na zona de rebaixamento. São aí 11 gols marcados e 21 gols sofridos em 13 jogos. Já o Santa Clara, pessoal, tem 11 gols marcados em 13 jogos e 13 gols sofridos também. São equipes que produzem muito pouco, né? Vamos ver aqui o desempenho dessas equipes. Nos últimos 5 jogos aí, pessoal, do Gil Vicente, são duas vitórias, 2 derrotas e um empate. E pelo lado do Santa Clara, pessoal, são 3 derrotas, uma vitória e um empate, tá certo? Nos seus últimos confrontos aí são under, apenas um que saiu mais do que 3,5 gols. Meu palpite para esse confronto aqui, pessoal, vai ser under 3,5 pontos, under 3,5 gols, tá certo? Para sair menos de 4 gols nessa partida aqui. Vamos ver aqui agora, ainda na Liga da Turquia,
Besiktas e Adama Demirspor, né, pessoal? O Adama que vem muito bem na competição aí, está em quarto colocado, se vencer ali se aproxima dos líderes, né? Já tem aí 26 gols marcados e 15 gols sofridos em 14 jogos, tem média de quase 2 gols por partida também. Já o Besiktas, pessoal, tem 27 gols marcados e 19 sofridos em 14 jogos, tem 23 pontos, precisa vencer para se aproximar na parte de cima da tabela também, né? São dois times aqui que marcam bastante gols. O Besiktas nos últimos 5 jogos aí vem de 4 vitórias e um empate. Por enquanto, pessoal, que o Adama vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, mas são times que marcam bastante gols, né, pessoal? Os seus confrontos diretos aí nos últimos 5 jogos foram todos, ambas marcam, né, pessoal? Vamos ver aqui a questão do desempenho quando joga dentro de casa. Veja só, jogos bastante over. Meu palpite para esse confronto aqui, pessoal, vai ser ambas marcam, tá certo? Ambas marcam para este confronto aqui. Vamos ver agora campeonato francês, Reims e Rennes, né, pessoal? Às 3 horas da tarde, vamos ver aqui a classificação. O Rennes que vem muito bem aí, né? Precisa vencer para se manter bem na competição. Tem aí 31 gols marcados em 15 jogos e 14 gols sofridos. Já o Reims, pessoal, tem aí 16 gols marcados e 21 gols sofridos, somando aí 17 pontos, está na 11ª colocação do campeonato. Vamos ver aqui a questão do desempenho dessas equipes. Nos últimos 5 jogos, o Reims tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, né? Já o Rennes, pessoal, tem aí 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? Vou aqui, pessoal, pegar um dupla chance a favor do Rennes, né? Eu acredito que eles têm um time bem melhor do que o time do Reims. Então, fora ou empate vai ser o meu palpite para este confronto aqui, tá certo? Vamos voltar para a Espanha aqui, pessoal. Às 13h45 teremos aí Betis, né? Contra o Atlético de Bilbao. Vamos ver aqui a classificação do campeonato. O Bilbao que vem bem na competição, está no G4, né, com a classificação para a Liga dos Campeões. Nesse momento aí 14 jogos, né, tem 24 gols marcados, 14 gols sofridos e 24 pontos, né? Já o Real Betis, pessoal, tem 17 gols marcados e 12 gols sofridos em 14 jogos, somando aí 24 pontos também, né? Um confronto pesado aí na parte de cima da tabela. Vamos ver aqui o desempenho dessas equipes, né? O Real Betis, pessoal, nos últimos 5 jogos aí vem de 3 derrotas, uma vitória apenas e um empate, né? Já o Atlético de Bilbao, pessoal, vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos confrontos diretos aqui, pessoal, são 2 vitórias do Atlético de Bilbao, uma vitória do Real Betis e 2 empates. Vamos aqui, pessoal, de dupla chance para o Atlético de Bilbao, tá certo? Vamos pegar aqui Atlético de Bilbao para ganhar ou empatar a partida. Vamos voltar para Portugal, pessoal. Estoril e Boa Vista às 16 horas da tarde, né? Vamos ver aqui a classificação, estão colados ali, ocupando a 11ª e a 12ª colocação. O Boa Vista aí com 14 gols marcados e 23 gols sofridos em 13 jogos, né? 17 pontos aí no campeonato. O Estoril está apenas um ponto atrás, com 14 gols marcados também e 18 gols sofridos. São times que produzem muito pouco, né? Vamos ver aqui a questão dessas equipes quando joga dentro e fora de casa. O Estoril aí dentro de casa nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate, não tem nenhuma vitória. Já, pessoal, o Boa Vista jogando fora de casa também são 3 derrotas, um empate e uma vitória, mas são bastante over, né, nessas equipes, os jogos que elas estão fazendo. Nos últimos 5 jogos aí, frente a frente dessas equipes, 3 deles foram mais de um gol e meio. Então, meu palpite para esse jogo aqui, pessoal, mais de um gol e meio, tá certo? Vamos ver aqui o que teremos mais. Montpellier e Toulouse, né, pessoal? Aí às 5 horas da tarde, campeonato francês. O Montpellier ocupa a 4ª colocação do campeonato aí, tá com um time muito bom para essa temporada. São 26 gols marcados e 13 gols sofridos, né? Sofre menos de um gol por partida. Tem 30 pontos até o momento, né? Já o Toulouse, pessoal, tem aí 15 jogos também, ocupa a 12ª colocação. São 20 gols marcados e 27 gols sofridos, somando apenas 16 pontos, né? Vamos ver aqui o desempenho dessas equipes. O Marseille, pessoal, jogando em casa, nos últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Toulouse jogando fora de casa não venceu, né, pessoal? São aí 3 derrotas e 2 empates. Nos confrontos diretos, pessoal, o Marseille aí tem uma ligeira vantagem. São 3 vitórias e 2 empates, né? Não tem nenhuma vitória do Toulouse nos últimos 5 jogos em que essas equipes se enfrentaram. Então, meu palpite, pessoal, vai ser Olympique de Marseille para vencer em casa, tá certo? Vamos aqui agora de Nice e Lens, também às 5 horas da tarde, campeonato francês. O Lens aí que está muito bem mesmo na competição, está em segundo colocado, com 26 gols marcados e 10 gols apenas sofridos em 15 jogos, né? 5 pontos atrás do
PSG, que é o líder. E o Nice, pessoal, está aí com 15 pontos, ou com 15 jogos, são 15 gols marcados, 17 sofridos e também 20 pontos na competição, né? Vamos ver aqui o desempenho do Nice quando joga em casa. Eles vêm aí de 3 vitórias e 2 derrotas. 4 desses últimos 5 jogos foram mais de 1,5 gols. Já o Lens, pessoal, jogando fora de casa, são 4 vitórias e 1 derrota apenas. Vamos pegar uma dupla chance aqui, pessoal, a favor do Lens, tá certo? Segundo colocado aí, eu acredito que eles não vão dar esse mole. Lens no dupla chance. Lens para vencer ou empatar vai ser o meu palpite para este confronto aí, tá certo? Vamos voltar para a Espanha, pessoal, porque às 5h30 temos aí Atlético de Madrid e Elche, né? Atlético de Madrid aí que nesse momento está ocupando a 5ª colocação do campeonato com 14 jogos. São 21 gols marcados e 14 sofridos. Sofre 1 gol por partida por média, né? E tem 24 pontos somados. Precisa vencer para se manter na parte de cima da tabela, né? Já o Elche, pessoal, um time muito mal aí na competição. Ocupa o último colocado, a lanterninha, né? Com 10 gols marcados, apenas 31 gols sofridos, né? A pior defesa do campeonato, se eu não me engano. Vamos ver aqui o desempenho, pessoal, dessas equipes aí. Jogando dentro de casa, pessoal, o Atlético de Madrid vem de 4 empates e 1 vitória apenas. Já o Elche, pessoal, nos últimos 5 jogos fora de casa, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate apenas, né? Nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu todos eles. Por isso, o meu palpite vai ser Atlético de Madrid para vencer a partida, tá certo? Às 6h15, pessoal, e para fechar o vídeo, teremos aí Sporting e Ferreira, né? Campeonato português aí. Vamos ver aqui a classificação nesse momento. Ocupa o 4º colocado, o Sporting, com 26 gols marcados e 15 gols sofridos, tendo aí 25 pontos até o momento na competição. Precisa vencer para se manter na parte de cima também, né? Um time que vem jogando muito bem. Já, pessoal, o Ferreira está aí na última colocação com 7 gols feitos apenas em 13 jogos e 26 gols tomados, né? 2 pontos apenas na competição aí, não tem nem como comparar aqui. A questão dos elencos, né? O Sport aí que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias. Já o Ferreira, pessoal, nos últimos 5 jogos aí não venceu nenhum, são 3 derrotas e 2 empates. Meu palpite para este confronto vai ser Sporting para vencer, tá certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pessoal, deixa teu like aí, tá certo? Se inscreve no canal e me ajuda aí a crescer esse canal, tá certo? Até o próximo vídeo.